E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós vamos falar deles, das peças favoritas de muitos de vocês e ao mesmo tempo os piores adversários de muitos também. Nós vamos falar dos cavalos no xadrez. Cavalos estes que podem ser, em algumas situações, a melhor peça do tabuleiro, como nesse caso onde o adversário acaba caindo no golpe do ataque fegatelo, então o cavalo com o cavalo por F7 vence o jogo, dando um lindo duplo e jogando melhor do que uma dama, melhor do que uma torre, que são peças de maior valor do que ele, e ao mesmo tempo o mesmo cavalo, quando mal jogado ou quando dominado da maneira correta, pode ser literalmente a pior peça do jogo, como é esse caso onde nós temos um cavalo aqui preso na casa de H8 e ele não consegue sair e está pior até mesmo do que o peão que está dominando a sua saída. Tudo depende do que é que você vai fazer com a peça, então eu estou aqui agora para te dar todo o conhecimento que você precisa para ter o melhor cavalo e não o pior dos cavalos. Então, vamos lá. Para início de conversa, eu gostaria de dizer que para você que acha que o cavalo é uma peça imprevisível, não tem o que você fazer, você não consegue ver os duplos, não consegue ver o que ele está atacando, tira essa noção da sua cabeça, tá? O cavalo é uma peça que segue padrões como qualquer outra peça e alguns padrãozinhos são legais de você lembrar, porque lembrando desses padrões você vai ter muito mais facilidade de jogar contra o cavalo do seu adversário. E eu vou te dar um exemplo muito tranquilo aqui, vindo da abertura mais popular de todos os tempos, a italiana. Então, o jogador de brancas vai lá e joga E4, o seu oponente joga E5, temos o cavalo vindo para a casa de F3 ameaçando o peão e o seu adversário joga cavalo em C6, o defendendo. Esse cavalo da casa de C6 é uma peça promissora. Ele tem várias casas que ele pode ir. Ele pode vir aqui para a casa de A5, ele pode vir aqui para a casa de B4, ameaçando um duplo em C2, pode vir aqui para a casa de D4, onde ele bota a pressão no cavalo, ou ele pode voltar, tanto para B8 quanto para E7. Fica aí com essa informação, certo? O jogador de brancas vai lá e joga bispo em C4, seu oponente responde com bispo em C5. E agora, como é que você mata esse cavalo? Simples, você joga peão C3 e o cavalo está completamente dominado pelo peão. O que é um cavalo dominado, você me pergunta? Um cavalo dominado é um cavalo que não possui nenhum lance de avanço que seja útil. Contanto que você fique de olho nos lances do seu adversário, do cavalo do seu adversário, que avançam no tabuleiro, que vão para frente, que entram no seu território, você não tem tanto com o que se preocupar. Porque esse cavalo agora vai ter que gastar no mínimo 2 lances para ter utilidade novamente. Ele vai ter que voltar e se realocar para alguma casa onde ele vá ter utilidade. Então esse peão, com um único lance, domina esse cavalo por no mínimo 2. E veja que comum que é o padrão, certo? O peão está a 3 casas do cavalo e está dominando esse cavalo. E se eu te disser que o mesmo acontece com os bispos? Os bispos também podem dominar um cavalo estando a exatas 3 casas do cavalo. Então, se eu coloco um cavalo aqui no centro do tabuleiro e eu coloco um bispo de casas claras aqui, 3 casas desse cavalo, esse bispo controla todos os possíveis avanços do cavalo e, por consequência, o domina completamente. Caso ele queira ter utilidade, ele vai precisar fazer algum tipo de manobra, voltar para depois avançar novamente, certo? E se esse cavalo estiver no canto do tabuleiro, é muito simples para que esse bispo o prenda. Olha só, cavalo em A3, o bispo a 3 casas dele e, de repente, o jogador de brancas já tem uma vitória de material forçada. Então, em qualquer dada posição, você não precisa ficar preocupado com as trocentas manobras que esses cavalos podem fazer. O que é que você precisa ficar preocupado para você não cair em algum duplo? Somente com 4 das 8 casas em potencial que esse cavalo pode ir, que são as casas potenciais de avanço. E com um simples padrão, você já vê que bispo em C5 vence uma peça nessa posição e o jogador de brancas vai ter um final de jogo muito tranquilo, certo? Novamente, nós temos uma posição onde é um meio jogo relativamente complicado, onde o adversário está querendo ativar o seu cavalo por uma casa extremamente centralizada. Ele tem, inclusive, a ameaça de um duplo vencendo o peão de F2.
Um simples, tranquilo lance peão em F3 ou a 3 casas do cavalo, você o domina completamente. E agora esse cavalo vai ter que manobrar para achar uma nova casa. E você percebe agora que mesmo a peça que você acreditava ser a mais imprevisível, como tudo no xadrez, segue um padrão, segue uma lógica até que relativamente básica, certo? Então, esse cavalo não consegue achar utilidade avançando, porque ele não tem mais a casa de E4, não tem mais a casa de G4. Bem, H5 é ruim, porque é no canto, mas também perde imediatamente material por conta de G4. Ainda nessa posição, o jogador de pretas vai manobrar o cavalo para tentar achar algum tipo de utilidade para ele. Então, ele joga cavalo em E8, provavelmente visando a manobra cavalo na casa de D6. Certo? Ele não gostaria de manobrar esse cavalo aqui para a casa de C7, porque senão ele novamente estaria dominado, não teria avanços úteis. Então, o jogador de brancas joga o simples peão B3, temos o cavalo em D6 e agora peão C4. Veja como o cavalo segue sendo uma peça dominada aqui na casa de D6. E um padrão muito comum que você vai ver é que a dominação do cavalo geralmente ocorre através de um controle central. O controle central com peões muito fortes acaba sendo essencial para você conseguir chutar os cavalos dos seus adversários. Isso tende a ocorrer em várias posições típicas. Existe inclusive um gambito cuja justificativa inteira para a existência é a dominação dos cavalos. Quer um exemplo? O jogador de brancas joga com peão E4, seu oponente joga com peão E5, temos cavalo em F3, cavalo em C6 e o jogador de brancas opta por jogar a abertura dos 4 cavalos com cavalo em C3. Caso o seu adversário responda com o lance mais comum, cavalo em F6, as brancas podem jogar uma abertura pouquíssimo jogada, que, no entanto, é uma das mais fortes e difíceis de se enfrentar. O assustador gambito Halloween. Cavalo toma E5. Por que é que esse lance é tão forte? Porque se o oponente aceita o gambito, os 2 cavalos dele serão prontamente dominados no centro do tabuleiro. O jogador de brancas joga peão D4. Aqui não importa muito se o cavalo vai para G6, se ele volta para C6. Digamos que ele volte aqui para C6 ou vá para G6, o que quer que seja. Você vê que nenhum dos 2 cavalos possui lances interessantes de avanço mais, né? E você vai podendo ganhar espaço em cima deles. Ó, esse cavalo não consegue avançar para cá, porque a dama domina. Quando você avança o peão em D5, esse cavalo vai ter que sair de onde ele está e ir para E5. Agora você pode jogar F4, depois você pode prontamente chutar o outro cavalo com lance peão em E5 e ele vai ter que recuar lá para a casa de G8 e você tem um espaço enorme no centro, em troca aí, é claro, de um cavalo que você acabou investindo para fazer isso acontecer. Mas você vai ver que esse tipo de posição acontece muitas vezes em posições naturais ali de Ruy Lopes, de italiana, sem que você precise gambitar material. Os peões, eles acabam agindo aí como os piores inimigos de qualquer cavalo. Eu vou te dar agora um exemplo de uma posição onde você vai achar a melhor maneira de você punir o seu adversário por não ter dominado o centro corretamente, mandando os cavalos dele de volta para casa. Brancas jogam e assumem uma tremenda vantagem nessa linda posição advinda de uma Ruy Lopes, onde o jogador de pretas não jogou corretamente contra C3, D4. E as brancas acabaram ficando com 2 lindos peões no centro que dominam por consequência os cavalos. Vamos lá, pause o vídeo e tente achar a sequência mais precisa para o jogador de brancas converter a posição. Pausou? Encontrou? Tenho certeza que sim, o jogador de brancas deve jogar o lance peão D5. Se você está se perguntando por que não avançou o outro peão, certo? Por que a gente não joga peão em E5? Porque agora você não estava tão preocupado com a dominação dos cavalos. Então, peão em E5 e esse cavalo na casa de F6 pode ocupar tanto a casa de E4 quanto a casa de D5, e agora ele não está mais sendo dominado. Agora, quando você chuta o cavalo de C6 primeiro, você tira a casa de D5 do cavalo de F6. Olha só que interessante. E esse cavalo nunca teve a casa de E5. Agora você pode avançar o outro peão
e esse cavalo novamente tem que recuar. Antes da gente partir para a análise dessa posição que está aparecendo na sua tela agora, eu gostaria de dizer que, caso esse vídeo esteja sendo legal para você aprender alguma coisa de novo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, me ajuda demais, viu? E caso esse vídeo esteja te deixando aí com gostinho de quero mais, eu produzi alguns outros bem semelhantes. Tem um aberto aí para todo mundo ver, que é como jogar corretamente com um par de bispos, e outro que é como jogar corretamente com as torres no xadrez, e vários outros que são exclusivos para os membros do canal que me apoiam financeiramente. Então, caso você tenha aí R$5 disponíveis para apoiar um criador de conteúdo aí que você goste, considere virar membro. Me ajuda demais a continuar trazendo vídeos para vocês com frequência, e de quebra também você recebe aí acesso a alguns vídeos bem legais que estão lá de maneira exclusiva para os membros, tudo certo? Então, vamos agora à análise da posição. Essa daqui é uma partida entre Lautier, um grande mestre, jogando contra Arthur Jussupol, outro grande mestre. E olha que interessante, o oponente aqui do Lautier acaba de jogar o lance cavalo em A4, querendo questionar o bispo da casa de C3. Esse tipo de manobra de cavalo lateral é extremamente comum para tentar pegar um dos bispos. Você vê isso muito sendo jogado em italiana da vida, por exemplo. O problema é que quando o bispo consegue recuar, como é o caso agora, bispo em A1, o cavalo fica no canto, e no canto esse cavalo praticamente não exerce atividade. Por mais que ele controle essas casas, ele não vai pular para nenhuma delas, enquanto o bispo do jogador de brancas não se importa em estar no canto. Você vê que esse bispo segue estando na longa diagonal, e essa é uma posição que exemplifica bem a grande diferença entre o bispo e o cavalo, né? O bispo ainda está atacando tanto a ala do rei quanto a ala da dama. Ele defende aqui a ala da dama e ataca aqui na ala do rei, mesmo que ele esteja no mais no canto do tabuleiro que dá para ele estar. E aqui o jogador de preta joga o lance cavalo em A5. Olha só, ele acaba lateralizando outro cavalo para tentar entrar na nossa posição e para tentar ficar de olho aqui no peão de C4. E aqui eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar o melhor lance para o jogador de brancas, e o lance que mais mostra a potência desse bispo aqui da casa de A1. Bem, pausou. Encontrou? Esse daqui, se você encontrou, eu vou ficar muito feliz porque não estava fácil. Na verdade, tem dois lances que são bons aqui, né? Então o primeiro deles é o lance peão G5. Esse é muito legal, porque depois de peão de F, toma o peão de G5. Agora a gente tem cavalo em E4, cavalo extremamente ativo, ameaçando pegar aqui um peão com cheque, né? A torre ameaçando infiltrar e depois capturar o peão de G7. Então o peão G5 também era muito legal. No entanto, caso você não tenha visto aqui o lance mais forte, o peão de G5 também é forte, mas tem um mais forte ainda, é o cavalo em E4 direto, simplesmente sacrificando o peão. Cadê a nossa compensação? Tá aqui, torre em D7. E depois de rei G8, nós precisamos ativar esse bispo ao longo da diagonal para que ela possa trabalhar em conjunto com a torre. Note, o mesmo G5 que era bom lá, aqui continua sendo, só que a gente tem um lance ainda mais preciso, que é o H6. E a ideia é que ele precisa tomar, porque a gente está jogando com tempo aqui no peão de G7. Depois da captura, nós podemos capturar de cavalo, podemos capturar de bispo, e de qualquer jeito o jogador de brancas tem muita atividade com peças que estavam do outro lado do tabuleiro, enquanto esse cavalo que estava no canto só influencia o canto para onde ele foi. Tudo bem? Agora vamos falar de outro padrão interessante. Eu estou jogando um final de jogo, eu tenho material a mais, eu tenho, por exemplo, um rei e uma torre, e eu estou jogando contra o adversário que tem um rei e um cavalo. E vamos colocar alguns peões, porque senão a posição vai ficar extremamente difícil de analisar e converter, né? Então digamos que a posição seja semelhante a essa, você está confiante aí que a sua torre vai jogar melhor do que esse cavalo, você está confiante que você vai vencer essa partida, com a exceção da possibilidade de você levar um duplo e pendurar a torre. Como é que eu faço para nunca levar esse duplo de novo? Pois bem, preste atenção. O rei e a torre estando um do ladinho do outro em casas escuras dessa maneira, estão susceptíveis a um duplo de cavalo, porque o cavalo sempre ataca casas de uma mesma cor.
Contanto que você simplesmente tome o cuidado, jogando com pouco tempo, jogando rápido, tranquilo, de ter o seu rei sempre numa casa clara e a sua torre sempre numa casa escura ou vice-versa, você jamais vai levar esse duplo, independente do tempo que você tenha. Então, esse é um truquezinho. Levei um cheque de cavalo, tenho que mover o rei. Para onde você vai mover o rei? Sem pensar, para uma das casas claras disponíveis para o seu rei. Se você move ele para uma casa escura, naturalmente, vou defender minha torre, ponto, levou o duplo, e aí você acaba entregando a sua vantagem. Outra situação aqui, outro padrão que você tem que deixa muito mais fácil de jogar contra o cavalo, e esse talvez você já tenha ouvido falar, certo? Caso você esteja levando um cheque, então a primeira coisa que você quer fazer é ir para uma casa onde você não tenha a possibilidade de levar um duplo, ou seja, eu quero ir para uma casa escura, porque minha dama está numa casa clara. Mas além disso, se tiver disponível para você, caso você fique a uma casa de distância aqui, duas casas, perdão, de distância do cavalo, diagonalmente, esse cavalo não consegue te atacar com cheque. E olha que interessante, é impossível para ele ter um lance aqui que te dê cheque, e inclusive ele precisa de no mínimo 3 lances para conseguir te dar um cheque. Então, se você ficar a 2 casas assim diagonalmente de um cavalo, você pode ter certeza que você vai ter pelo menos alguns momentos de paz e tranquilidade antes de ter que se preocupar com cheques. E são 2 padrõezinhos assim super fáceis de você utilizar, principalmente nesse tipo de final de jogo, quando você está jogando sem tempo. Acontece com todo mundo já perdeu porque levou um duplo de cavalo no final de jogo, estava jogando com 20 segundos, 600 pontos de material na frente e ainda assim entregou tudo para os cavalos, ficou com raiva, falou que ia abandonar o xadrez, que nunca mais ia jogar de novo e agora tá aqui vendo esse vídeo, né? Isso aqui já aconteceu com todo mundo, tá certo? Então, vamos lá agora resolver alguns exercícios para a gente pensar a dominação do cavalo nos aspectos mais amplos do jogo, considerando outras coisas. Então aqui, o jogador de brancas joga e ele tem um lance fortíssimo que acaba dominando os cavalos do seu adversário, especificamente um cavalo aqui do seu adversário. Já usei essa posição no vídeo antes, então talvez facilite um pouquinho para você. O jogador de brancas, identificando um padrão simples, consegue vencer o jogo com muita tranquilidade. Pause o vídeo e tente encontrar a sequência aqui que vence o jogo para o jogador de brancas. Pausou? Encontrou? Eu espero que sim. Caso você tenha adicionado ao seu repertório de táticas e pontos posicionais a ideia da dominação do cavalo, você vai ver que o cavalo da casa de C7 está prontamente dominado. Por quê? Ele não tem nenhum lance de avanço que seja útil. Ele não pode vir para a casa de D5, a casa de E6 tem um peão, a casa de B5, beleza, ele pode vir, mas nós capturaríamos deixando o adversário com uma estrutura danificada, e a casa de A6 é a mesma coisa. Então esse cavalo não é problema, não ameaça nada. E o adversário tem um cavalo aqui em H8, que é um cavalo no canto, que tem apenas um lance útil, que é cavalo em F7. No entanto, se você corta esse único lance útil dele, jogando aqui o lance peão G6, de maneira muito cruel, você acaba de dominar 3 pontos de material, investindo apenas 1 ponto de material. Por que é que esse G6 é tão forte, né? É porque o adversário é forçado a avançar, ele não poderia capturar, porque na retomada você vai estar ameaçando padrõezinhos de checkmate. Olha, se torre em F8, dama em H5, e o padrão de checkmate está vindo e o seu adversário vai perder essa partida muito mais rapidamente do que ele gostaria. Então, mais uma coisinha para você ficar atento, tá? Se você puder, coloque os seus peões para controlar possíveis casas de avanço dos cavalos adversários, e dessa maneira você sempre terá a dominação dos cavalos do oponente. Tudo bem? Aqui agora eu lhes trago uma partida entre Tigran Petrosian, meu jogador preferido, jogando contra Botvinnik. E o seu adversário acabou de jogar o lance peão em E5, dando ao jogador de brancas uma chance de se livrar dos peões de F dobrados, capturando o peão. Eu gostaria de perguntar para você se a captura, nesse caso, é adequada ou não, e o que é que você jogaria caso você não capturasse o peão. Pois bem, pausou o vídeo. Novamente é muito importante que você pause o vídeo.
Encontrou? A ideia é que o cavalo da casa de F7 no momento é um cavalo dominado. Veja só, ele não tem muito futuro aqui na casa de D6, certo? Ele pode vir para a casa de D6, no entanto, os pulos de cavalo dele podem ser prontamente dominados sem problema nenhum. Então a casa de D6 não é particularmente promissora. E onde ele está, o único lance de avanço que ele tem é esse, cavalo em D6. Qualquer outro lance aqui, o cavalo vai ser perdido. Então em G5 ele não pode fazer nada. Aqui em H6 também ele não faz absolutamente nada. Então esse cavalo está bem dominado pelo nosso peão, que está a 3 casas dele aqui na casa de F4. Por mais que seja um peão dobrado, no caso, de acordo aí com os padrões que nós estamos exercitando, ainda é um ponto de material dominando 3. Então você absolutamente não deve trocá-lo, porque na captura você permite ao seu adversário ativar o cavalo dele. E agora nós temos uma posição não inferior, a posição ainda está igual, no entanto inferior ao que nós poderíamos ter, certo? Ao invés de você jogar, por exemplo, o peão toma, você teria uma série de bons lances aqui, ó. Você pode jogar rei em C3, já alvejando a dominação do cavalo através do cavalo D6. Pode jogar torre D2, contestando a coluna aberta. Você tem vários lances que são interessantes. Caso seu oponente tome, você sempre substitui o seu peão daquela casa por um bispo que domina o cavalo exatamente da mesma forma. Por consequência, esse cavalo aqui da casa de F7, contanto que você entenda o padrão, permanece uma peça que não ameaça nada aqui na posição e que vai dar trabalho para ser ativada. Agora, para a gente continuar estudando os temas, eu trago uma posição temática de defesa índia do rei. Aqui o jogador de pretas está tentando controlar um pouco o centro, por consequência ele joga o avanço de peão E5. Pode parecer que perde um peão, mas não perde, existe uma táticazinha aqui depois. Se o jogador de brancas quiser mesmo pegar o peão, ó, peão toma, dama toma, e no final da linha jogar cavalo toma em E5, o jogador de pretas tem esse golpezinho tático, cavalo toma em E4, ativando o bispo de G7, recuperando o peão. Por consequência, na Índia do Rei, quando vem o E5, o jogador de brancas não deve capturar, aquele final é levemente superior para as pretas, e ao invés disso, o jogador de brancas tende a simplesmente ignorar esse centro aqui e fazer o roque. E agora o jogador de pretas desenvolve o cavalo para a casa de C6, esse cavalo está relativamente dominado aqui na casa de C6, veja só, ele não tem muita utilidade aqui em B4, se ele for para lá ele simplesmente vai ser chutado. Por consequência do cavalo estar dominado, o jogador de brancas tende a avançar o peão, ganhando espaço no centro e chutando um cavalo que agora deve recuar para a casa de E7. E aqui em E7 esse cavalo na realidade é bem útil. Ele acaba nos auxiliando a jogar F5 depois e é uma peça de maneira geral que gostaria de estar aqui, por isso essa é a linha principal da Índia do Rei. No entanto, quando a gente joga o E5, e se o adversário ver que nós temos a ideia, a pretensão de trazer o cavalo para cá através dessa manobra e avance D5 de maneira precipitada, um pouquinho cedo demais, enfraquecendo agora algumas casas. Qual é o caminho de desenvolvimento correto para esse cavalo de B8 e como nós vamos apoiar esse cavalo onde quer que seja a casa que ele queira chegar? Pause o vídeo e tente ver a melhor sequência a partir daqui para o jogador de pretas. Pausou? Encontrou? Se você viu qualquer um desses caminhos, seja cavalo em D7 para tentar entrar na casa de C5, seja cavalo em A6 para entrar na casa de C5, meus parabéns, você viu um bom caminho para esse cavalo. Cavalo em A6 é ainda mais preciso porque você não precisa nem mesmo lidar com uma potencial ameaça, digamos, de um B4, porque o cavalo controla essa casa. Se o adversário vai em frente e faz o roque, o cavalo entra em C5 com tempo aqui no peão. Seu oponente vai precisar defender o peão aqui, ó, com dama na casa de C2. E agora o jogador de pretas pode jogar um lance muito importante para que esse cavalo jamais possa ser dominado ou chutado do posto avançado que ele agora ocupa na casa de C5. E esse lance muito importante é o lance A5. Esse é um lance que assegura que daqui esse cavalo não sai. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas e se o oponente quiser jogar A3 e depois jogar B4? No caso,
esse lance acaba não preparando o B4 de fato, porque a torre dele não está defendida. Então existe uma complicaçãozinha tática aqui para o jogador de brancas. Veja só, se ele jogar A3, né, nós podemos seguir aqui jogando um lance tradicional A4, e agora o B4 dele jamais virá, porque a gente simplesmente toma en passant. Então, digamos que nós estejamos agora no lado oposto. Você está jogando de brancas e você precisa controlar esse posto avançado do cavalo de C5. Você já sabe, o lance peão em A3 acaba perdendo para o lance peão A4, e aí o cavalo jamais poderá sair dali. Qual que é a única esperança para as brancas de chutar esse cavalo dali? E essa ideia é linda e é jogada muitas vezes na Índia do Rei, nessa linha que nós estamos discutindo agora. Pause o vídeo e tente encontrar a única possível solução para o jogador de brancas. Pausou? Encontrou. Pois bem, o lance é o incrível B3, porque agora você joga o A3 e agora você pode jogar o B4 sem que o oponente possa tomar um passant. Pois bem, o jogador de pretas jogou F5, ameaçando prender o bispo, então F3 é necessário para gerar uma casinha aqui para ele voltar, e agora você pode jogar o B4 e chutar o cavalo dali. Olha que interessante, o cavalo volta aqui para a casa de A6, ameaçando o peão e tentando entrar novamente aqui para a partida. Como é que a gente defende esse peão? Você tem várias escolhas, né? O mais interessante aqui é você jogar o lance dama em B3. Agora você está alinhando essa dama também com o rei do seu adversário ao longo da diagonal. Outros lances aqui teriam sido um pouquinho imprecisos, né? Por exemplo, torre em B1, ele vai tomar e vai ter controle da coluna A. Torre de F para B1 perde um peão, infelizmente. Então, dama em B3 aqui ou dama em B2 seriam os dois lances possíveis nessa posição. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Caso você tenha curtido, não deixa de se inscrever, não deixa de disparar o like. Se tiver condição, vire membro aí para me apoiar. Se não, apenas aproveite o xadrez da melhor qualidade. Um abraço e eu vejo vocês na próxima.